Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Nos vídeos de caixinha de perguntas, uma das perguntas que eu mais vinha recebendo, e eu em determinado momento até parei de responder, porque minha resposta não mudava, era como eu escalaria a seleção brasileira se eu fosse o treinador. E eu sempre estava dizendo, cara, eu escalaria com 3 zagueiros, nós temos 3 grandes zagueiros, aliás, nós temos muitas boas opções para poder escalar um sistema com 3 zagueiros. Nós temos laterais muito bons que jogam como alas, então dá para jogar ali num 3-5-2 e tal. Só que de uma hora para outra a gente perdeu numa tacada só praticamente. O Bremer e o Éder Militão, que são 2 zagueiros destros, por mais que o Bremer também jogue pelo lado esquerdo. E aí eu praticamente sepultei a ideia de termos um sistema com 3 zagueiros na seleção brasileira. E aí eu estava aqui pensando numa alternativa, cara, como fazer essa seleção andar num outro sistema tático, aproveitando a melhor qualidade dos nossos melhores jogadores, os que estão em melhor fase, os que têm mais talento. E ao mesmo tempo uma outra discussão que a gente tinha em mente é que a gente tinha que voltar com a nossa identidade, a jogar nas plataformas táticas que a gente sempre jogou. E aí me veio à cabeça o 4-2-2-2. E aí, olhando as características dos jogadores que a gente tem hoje, eu fiquei pensando, será que o 4-2-2-2 seria aplicável a esse material humano que a seleção brasileira tem hoje? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Eu remontei a seleção brasileira no 4-2-2-2 como sistema base, com algumas variações, dando uma pitada de modernismo de futebol atual a um sistema tático tão clássico da história do futebol brasileiro, para ver se ia dar certo. Vamos ver como é que ficou o resultado. Bom, então vamos começar a escalar aqui a nossa seleção no 4-2-2-2. No gol é o Ederson, eu ainda prefiro o Ederson do que o Alisson. Nas laterais, vamos de Wanderson e Caio Henrique. Na verdade, eu prefiro o Ian Couto e o Samulino para as laterais, né? Todo mundo sabe, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu entendo que eles funcionem melhor como alas em times de 3 zagueiros do que como laterais em linhas de 4. Eles continuariam convocados, mas vamos ficar então com os laterais do Mônaco. Mantida a zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, até porque, como eu abri dizendo, Bremer e Militão vão ficar por um longo período lesionados, então não dá para projetar um time com nenhum deles tão cedo. E eu não penso numa zaga com Murilo e Gabriel Magalhães, embora a fase do Marquinhos não seja tão boa assim como de todo o PSG, porque são 2 canhotos, né? E eu sou contra ter 2 zagueiros canhotos numa dupla. E também num trio. Eu acho que tem que ser um destro e um canhoto, ou 2 destros. O destro se adapta melhor a jogar pela esquerda. O canhoto normalmente não joga bem pela direita, ele fica torto. Os volantes são o Casemiro e o Gerson. Eu não tenho nada contra o Bruno Guimarães de primeiro volante, mas para primeiro volante, o Casemiro precisa voltar para ontem, não é de hoje que eu digo isso. Eu acho absurdo, num mundo em que se tem o Casemiro como opção, preferir convocar, por exemplo, o André, que nem é titular absoluto lá do Wolverhampton, ou até o Bruno Guimarães sendo escalado como primeiro volante. Eu até prefiro o Bruno Guimarães como segundo, mas hoje o Gerson está jogando muito melhor e faz por merecer a titularidade. Nas meias está a grande sacada, porque se no 4-2-2-2 clássico, jogadores que atuam melhor centralizados são os meias, e no 4-2-3-1 a gente está usando pontas que também podem jogar de meias, aqui no 4-2-2-2 a gente pode usar nomes que jogam com essa dupla função, o Rodrigo e o Rafinha. E o que é mais legal, o Rodrigo foi formado como ponta esquerda e hoje está sendo usado mais à direita. O Rafinha foi formado como ponta direita, hoje está sendo usado mais à esquerda. No início da temporada também foi adaptado a jogar no meio, ou seja, os dois podem até trocar de lado, né? O Rodrigo pode ir para a esquerda, o Rafinha para a direita. Eles também podem encostar do lado em que a jogada está. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar um pouco sobre as variações, os aspectos mais minuciosos, né, do jogo. E na fase defensiva, eles podem fazer aqui essa recomposição numa segunda linha de 4. Esse é o grande X da questão quando ressuscitamos essa plataforma tão característica do futebol brasileiro, mas com peças que nos dão munição para aplicá-la de uma forma moderna, né? Esse 4-2-2-2, que é um sistema onde os meias, muitas vezes, eles não têm a velocidade necessária, a disciplina tática para poder recompor como wingers, mas esses 2 jogadores que são pontas de origem e também podem jogar como meias,
podem fazer essa dupla função de uma forma muito natural. E talvez você esteja se perguntando pelo Neymar, porque eu não considerei como opção para jogar como um desses meias dentro desse sistema, principalmente por esse papel defensivo que os meias precisariam fazer. O Neymar deixou a ponta para poder se tornar meia, principalmente para ser preservado na fase defensiva, já que o meia do 4-2-3-1 se torna um segundo atacante sem bola. Aqui os meias teriam esse papel de defender numa segunda linha de 4, então eu coloco o Neymar como uma opção na dupla de ataque, mas eu vou apresentar 4 opções, e a melhor do momento seria com Endrick e Vini Júnior. O Endrick é um centroavante com características de segundo atacante, ele joga bem em dupla, atacando a área em diagonal, não é tão alto assim, até porque tem só 18 anos, mas não pode ter o seu potencial desperdiçado. E o Vini, que é o nosso melhor jogador brasileiro na Europa, joga na ponta, é verdade, mas na temporada passada, e até um pouco nessa também, ele tem atuado mais em dupla de ataque, e a gente tem que explorar o máximo do potencial desse jogador. É muito simplório a gente simplesmente decretar que na seleção ele não rende e sugerir um banco para ele. O que a gente tem que fazer é criar mecanismos para que ele renda o melhor possível. Mas para quem já perdeu a paciência com ele e quer ver o Neymar de volta ao time, a segunda opção seria Endrick e Neymar na dupla de ataque. Aí o Neymar voltaria, deixa eu trocar o Rodrigo aqui, colocar o Rodrigo com a camisa 20, já que o Neymar está no time. Aí o Neymar flutuaria um pouco mais por trás, né, do Endrick. O Endrick joga um pouco mais partindo da direita, o Neymar tem uma tendência maior a cair pela esquerda. O Endrick é canhoto também, então faz bem esse papel de atacar a área em diagonal. Num primeiro momento eu considero o Neymar fora do time por conta das questões clínicas, físicas, fora toda essa indefinição, essa incógnita de onde ele vai jogar no ano que vem, se vai ficar no Hilal, né, se vai voltar para o Brasil. Muitos têm certeza que se ele voltar para o Brasil, ele vai brincar de jogar bola. Eu não tenho tanta certeza assim, vídeos retornos recentes, né, que tivemos aí de outros jogadores como o Douglas Costa, como o Felipe Coutinho. A verdade é que esses caras, se eles fossem capazes de render ainda, que já renderam um dia, eles não estariam voltando para o futebol brasileiro, né? Eles estariam ainda na nata do futebol, no futebol mundial, que é o futebol europeu. O Neymar nem lá está jogando na Arábia Saudita. E aqui também já deixou de ser muito tempo esse cenário onde um fora de série, mesmo veterano, chega aqui e arrebenta, sobra. O nível que se tem jogado por aqui é muito bom, é bem bom, sobretudo pelos estrangeiros, né, que vêm jogar aqui, tem vindo jogar aqui, os bons valores que surgem nas bases, ano após ano também. Então o Neymar, num primeiro momento, seria uma opção de banco e isso não é nenhum absurdo. A terceira opção seria o Neymar e o Vini Júnior juntos. E eu já confesso não gostar muito dessa opção, primeiro porque os dois têm a tendência de jogar partindo do lado esquerdo, né? O que jogasse na direita ficaria um pouco mais desconfortável, digamos assim. Mas eles podem trocar de lado, variar ali quem joga um pouco mais à esquerda, quem joga um pouco mais à direita, mas esse time não tem centroavante. E eu sei que muitos podem preferir esse quadrado mágico, né, como eu citei na thumb, inclusive ilustrei esses 4 jogadores jogando juntos, mas esse time não tem referência. Eu sei que muitos podem não gostar de ver o Endrick, que não é titular lá no Real Madrid, como titular da seleção. E aí a quarta opção é um pouco mais livre justamente nesse aspecto do centroavante, especialmente na questão do camisa 9, que a gente pode considerar nomes que estejam jogando bem nessa reta final de ano, como foi o Igor Jesus. Tem uma galera que gosta mais do João Pedro, do Brighton, né? O Vitor Roque, do Betis, pode começar a jogar bem e pedir passagem. O Arthur Cabral, do Benfica, é um outro nome possível. A gente pode considerar também nomes que hoje pode parecer piada, mas que pela idade não é nenhum absurdo a gente considerar, né? O Yuri Alberto, do Corinthians, né? O Gabigol, que tudo indica, vai mesmo jogar no Cruzeiro na próxima temporada. Todos atacantes que atuam muito bem em dupla de ataque. Isso porque eu nem estou considerando também nomes que já passaram pela seleção e podem performar bem nesse sistema, como Gabriel Jesus, como Richarlison, Matheus Cunha. Eu sei que são nomes que estão um pouco mais descartados, e aqui essa opção, essa quarta opção, seria muito mais uma abertura de leque. Mas eu ficaria mesmo com Vini e Endrick, beleza? Acho que seriam as duas melhores opções
nesse momento para a gente adaptar. E aí Rodrigo e Rafinha como meias. Acho que são aqui os melhores nomes, né, para essas posições num primeiro momento. Neymar no banco. Caso volte a realmente performar no seu melhor nível, a gente vai ter que encaixar aqui ele em algum lugar. E o Pedro, saudável, seria uma segunda opção ali de centroavante, né? Mas ele tá machucado nesse momento e enquanto não tiver o Pedro, aí sim eu gostaria de usar o critério do momento, que eu sou a favor, mas não como único critério. Eu acho que não é um bom critério de desempate, quando você não tem ali um dono da posição. E aí, desde que seja um cara também que dá para se projetar que vai se manter bem até a Copa do Mundo para fazer parte do grupo. Não adianta a gente considerar Hulk, Tiquinho Soares, que há algum tempo também chegou a ser especulado, né, principalmente no ano passado, porque estava num bom momento, mas pela idade que ele tem, não dá para se projetar que seja o nosso 9 da Copa. Hoje ele é reserva, inclusive, no Botafogo. Mas, enfim, vamos falar de algumas variações de jogo, então, que esse time teria. Como eu disse, sem bola, defenderíamos num 4-4-2, em duas linhas de 4, com o Rodrigo e o Rafinha retornando. Aqui nós teríamos essa dupla de ataque sendo preservada, né, abrindo os dois meias, dando uma pegada de futebol moderno nessa plataforma tão clássica, e por isso ela ainda seria aplicável, né? Com esse material humano, com esses dois jogadores, com esses dois meias que nós temos, acho que dá para jogar dessa forma. Com bola, e aí a gente já devolve aqui o Rafinha e o Rodrigo para as posições de meias. A gente teria os lados de campo sendo feitos pelos dois laterais, né, o Wanderson e o Caio Henrique. Teríamos o Casemiro afundando numa saída de 3 e o Gerson sendo esse cara que fica à frente da trinca, uma saída de 3+1 e um sistema 3-1-4-2. Uma outra alternativa de desenho é aproximar o Caio Henrique do Gerson. E aí poderíamos abrir o Vini Júnior na ponta, que nós teríamos aqui um 3-2-4-1 que poderia evoluir, né, mais ofensivamente num 3-2-5, com esses meias aqui atacando os meios espaços, o Rodrigo e o Rafinha, o Vini ficando mais no 1 contra 1 aqui pela esquerda, o Wanderson mais à direita. Nós teríamos aqui um 3-2-5 também bastante interessante. E aí na variação defensiva, nós teríamos o Caio Henrique recuando numa diagonal curta para a primeira linha, esses três jogadores aqui da última linha fazendo uma basculação, uma flutuação para proteger mais o lado direito. E aí, nesse primeiro momento nós teríamos o Rafinha recuando por dentro, o Wanderson sendo mantido na segunda linha no primeiro momento, e o Vini Júnior fazendo esse recuo também por fora na segunda linha nesse primeiro momento, no momento em que a recomposição acontece, né, em bloco médio. Em bloco baixo, aí a gente teria o Wanderson voltando para a primeira linha, o Gerson voltando a ficar aqui ao lado do Casemiro como um segundo volante, o Rafinha fazendo essa diagonal para o lado, o Rodrigo voltando para a segunda linha, o Vini ficando mais preservado. É aquele 4-4-2 que eu tinha falado antes. Caso a gente tivesse o Neymar e não o Vini na dupla de ataque, a gente poderia ter uma outra variação defensiva. Deixa eu só tirar o Rodrigo aqui também com a 10 e colocar o Rodrigo com a 20, já que o Neymar voltou para o time, e aí a 10 volta a ser do homem. O Rodrigo ele ficaria na linha dos meias, juntamente aqui com o Rodrigo ou com o Rafinha. Quem tivesse do lado direito, eles podem trocar, como eu disse, e quem tivesse do lado esquerdo é quem abriria para esse posicionamento, né, de amplitude. Aí nós teríamos a mesma variação aqui para o 3-2-5 com bola, só que com o Neymar sendo esse meia. Isso tudo, claro, falando de uma distribuição simétrica, posicional, mas nada impede que o time jogue de uma maneira mais funcional e atraindo jogadores para o setor da bola. Por exemplo, vamos supor que o ataque é aqui pela direita. A gente teria aqui os jogadores encostando pela direita, o Wanderson tendo um pouco mais de liberdade para jogar aberto, aqui o Rodrigo como uma opção de passe na frente dele, o Rafinha encostando. Deixa eu só tirar o Neymar e colocar o Vini Júnior. Aqui é importante a gente ter o Vini Júnior no time para ele poder ser essa opção de jogada de amplitude. Quando o Fernando Diniz usava esse sistema onde
o time se aproximava do setor da bola e mantinha o ponta também encostando. Isso fazia como ele ficasse um pouco mais encaixotado, porque a defesa também encostaria por aqui. Eu acho que pelo menos o ponta do lado oposto da jogada ele tem que ficar um pouco mais aberto, principalmente com as características que tem o Vini Júnior, que aqui, teoricamente, seria nosso segundo atacante, mas ele é um ponta, né, gente? Então, com tanta gente aqui próxima, com Rodrigo e Rafinha do mesmo lado da jogada, eu acho que o Vini aqui, sendo essa opção de inversão, de amplitude, para poder atacar a área em diagonal, seria bastante interessante. Agora, aqui, com a jogada do lado esquerdo, com o Caio Henrique ganhando essa liberdade de atacar, com a zaga também basculando por aquele lado, o Casemiro ficando na frente da zaga, o Gerson aqui um pouco mais próximo do meio, o Rafinha e o Rodrigo também encostando do mesmo lado. Quem ficaria um pouco mais aberto seria o Wanderson. Ele que seria o jogador da amplitude. Ele não tem essa característica de apoiar por dentro que o Caio Henrique tem, é um lateral que precisa ficar mais aberto. E aí, quando ele chegasse à linha de fundo, ele ia encontrar um Endrick no segundo pau, o Vini Júnior atacando a área em diagonal, o Rodrigo e o Rafinha podendo vir de trás. Seria uma jogada forte também, interessante da seleção brasileira se a gente tivesse essa disposição tática num jogo um pouco mais funcional, com a jogada partindo da esquerda, fazendo a inversão na direita, encontrando o Wanderson atacando a linha de fundo, e esse quadrado aqui, né, esses jogadores, né, de ataque, de meio de campo e ataque, podendo atacar a área num quarteto. Eu acho que seria bastante interessante para a seleção brasileira. E é isso, galera. Essa é a minha interpretação do 4-2-2-2 sendo aplicado na seleção brasileira atualmente. O que você achou? Acha que a ideia é viável? Como seria a sua escalação dentro desse sistema tático? Ou você acha que outro sistema tático se encaixaria melhor na seleção brasileira? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!